As relações humanas são sempre imprevisíveis, não é? Nunca sabemos se os amigos são mesmo amigos. Até que algo aconteça e a gente acaba descobrindo que sim ou que não. Nas relações amorosas, acontece a mesma coisa. Mas só porque a gente descobre que aquele ou aquela não corresponde ao nosso ideal de amante, precisamos nos livrar dele ou dela? Livrar no pior sentido, né? Matar, para ser mais claro. Pois é, abduzidos. O caso de hoje parece ter a ver com alguém que resolveu acabar com a vida das mulheres, qualquer uma que atravessasse seu caminho por mero acaso, só porque não encontrou alguém em quem pudesse supostamente confiar e se relacionar com dignidade. Mas será que foi só isso mesmo? Sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos. E hoje vamos conhecer o caso de Caitlin Arquette. Será que ela foi vítima do acaso? Bom, daqui a pouco você vai poder decidir. Vamos aos fatos. Caitlin Arquette, formada na Highland High School em Albuquerque, no Novo México, era uma garota de 18 anos, bonita, extrovertida e muito popular entre seus amigos de escola e familiares. Ela havia sido recentemente aceita pela Universidade do Novo México. Na noite do dia 14 de junho de 1989, ela tinha saído para jantar com uma amiga para comemorar a notícia do seu ingresso na faculdade de medicina. Ela estava feliz, pois era uma garota ambiciosa e já tinha traçado planos para o seu futuro na carreira de médica. Sem saber nada sobre o que o destino lhe reservava, Caitlin saiu da casa dessa amiga com quem tinha acabado de jantar, entrou no seu carro, um Ford vermelho, e dirigiu, até que foi fechada por outro carro que parou bem na sua frente. Em poucos segundos, alguém de dentro desse carro disparou 2 vezes contra o vidro da frente do carro de Caitlin. Um dos tiros atingiu a têmpora da moça, a têmpora esquerda, e o outro, a sua bochecha. Nesse momento, o carro dela disparou desgovernado até atingir um poste telefônico. Kate, como era carinhosamente chamada, chegou a ser socorrida, foi levada às pressas para o hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu apenas 24 horas depois do ataque. Diante dos fatos que se apresentaram, à primeira vista, a polícia logo concluiu que se tratava de um caso de simples assassinato aleatório. Mas é claro que essa constatação causou um grande desconforto na família de Kate, que não acreditava de forma alguma que o caso era assim tão simples, e também não aceitaria essa conclusão tão facilmente. A mãe de Kate, Lois Duncan, era uma personalidade conhecida no mundo cultural. Escritora, romancista, poeta e jornalista norte-americana, ela ficou conhecida nos anos 70 e 80 por seus romances para adolescentes, particularmente nos gêneros de terror e suspense psicológico. Vários deles, inclusive, foram adaptados para o cinema, e entre eles podemos citar Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, O Verão do Medo e Matando o Sr. Griffin. O filme no Brasil acabou recebendo o título de O Terror na Escola. Famosa, ela foi merecedora do prêmio Margaret Awards de 1992 da American Library Association por sua contribuição ao escrever para adolescentes. E só por aí, dá pra gente ter certeza que a mãe de Caitlin não aceitaria passivamente uma versão tão simplista quanto a que foi dada pela polícia sobre o assassinato de sua filha. E claro que não permitiria de jeito nenhum que o assassino da sua filha ficasse impune. E para contribuir com as investigações, Luiz colocou toda a sua experiência em pesquisa criminal em ação. Segundo a linha do tempo dos acontecimentos anteriores à morte de Caitlin, foi revelado que ela havia se mudado para o apartamento de seu namorado vietnamita Dung Nguyen, que era 8 anos mais velho que ela. Até aí, nada demais. O que causa um pouco de estranheza é que o casal começou a brigar logo que foram morar juntos. Isso ficou claro numa conversa que mãe e filha tiveram, onde Kate tinha confessado que estava a ponto de terminar com Dung, porque ela era constantemente humilhada por ele e por seus amigos. Mas qual seria a razão disso? Ela nunca revelou. Fato é que, por causa desse comportamento inadequado dos amigos de Dung,
Kate chegou a mudar a fechadura de sua casa várias vezes. Pelo visto, eles eram meio espaçosos e abusados, ou tinham alguma coisa contra ela. E aí? A luz de alerta já tá piscando? Pois é. Na noite do crime, Kate havia pedido à sua mãe que mentisse para o namorado caso ele perguntasse sobre o paradeiro dela. Ela disse que tinha tido uma grande discussão com o namorado e que não pretendia voltar para o seu apartamento. Pelo menos não naquela noite. A sua intenção, pelo que parece, era jantar com essa amiga e talvez pernoitar na casa dela ou na casa dos pais, o que parece mais plausível, haja vista que ela pegou o carro, né? Mas enfim, desse momento em diante, Lois, a mãe, não soube mais nada de sua filha, a não ser quando recebeu o telefonema do hospital informando que Kate havia sido baleada e estava em coma. Ao chegar no apartamento do casal, a polícia encontrou o namorado dela sozinho em casa, aparentemente sem saber o que havia acontecido com Kate. Ao ser questionado sobre onde estava no momento do crime, ele declarou que tinha saído com alguns amigos, jantaram, jogaram sinuca e tomaram algumas bebidas. No apartamento, a polícia encontrou um bilhete, aparentemente escrito por Kate, onde carinhosamente ela informava que voltaria tarde. Apenas isso. Assim que a polícia saiu, Dang foi direto para o hospital se juntar à família da namorada e ficou lá até que ela fosse declarada morta. Um fato bastante suspeito ocorreu 5 dias após o atentado contra Kate. Dang, o namorado, enfiou uma faca em seu próprio estômago. A história relatada foi que ele teria se hospedado na casa de alguns amigos desde o funeral de Kate. E esses amigos tinham saído, e quando voltaram, encontraram Dang coberto de sangue. Se ele tinha tentado tirar a própria vida, não deu certo, pois ele sobreviveu. Ao ser questionado pelas autoridades, ele relatou que havia tentado contra a própria vida num ato desesperado, por se sentir culpado. Ele se sentia culpado por não ter protegido sua namorada. Ele também estava angustiado porque ele tinha brigado na noite em que tudo aconteceu com a namorada e que se isso não tivesse acontecido, ela estaria viva e ilesa em casa. Como não havia nada que levasse a polícia a acreditar que Dang era o responsável sobre o crime, pelo menos nesse momento, ele foi liberado e a versão do assassinato aleatório continuou sendo a única levantada pela polícia. Mas a investigação avançava e Lois estava cada vez mais desconfiada do namorado da filha. Ela achava que ele sabia mais do que dizia, que o bilhete encontrado na casa do casal não tinha sido escrito pela filha e que a discussão entre eles deveria ter sido a causa do assassinato. Mas eram só conjecturas. A verdade é que Dang parecia estar envolvido com um esquema de fraudes. Ele estava metido num grupo de indivíduos que encenavam acidentes com automóveis para receber as indenizações das seguradoras. E, ao que se sabe, esses indivíduos fariam parte de uma quadrilha muito poderosa pertencente a uma comunidade vietnamita do sul da Califórnia. Inclusive, a própria Kate foi envolvida. Não se sabe se ela sabia que se tratava de um golpe ou não, num acidente que posteriormente gerou uma indenização que ela utilizou para comprar o apartamento do casal. Nesse momento, a família concluiu que o conhecimento de Caitlin sobre esses esquemas de acidentes falsos foi o que gerou a discussão entre o casal e levou à sua morte, como uma espécie de queima de arquivo. Lois tinha certeza que o namorado de Kate estava envolvido em sua morte. Ela não acreditava que ele era o autor, mas sim que sabia quem era, e que sim, o motivo estava na descoberta das fraudes e numa suposta delação que Kate teria ameaçado fazer à polícia. Entretanto, o rapaz nunca admitiu nada, nem revelou quem poderia ser o autor do crime. Quando Lois descobriu tudo sobre o golpe dos seguros, ela declarou que, evidentemente, foi um grande golpe de seguro de vários milhões de dólares. E Kate descobriu. Na época, não sabíamos como poderíamos correlacionar isso ao atentado. Mas de repente havia algo que sugeria um possível motivo. Se Kate estava terminando com o namorado naquela época, talvez ela fosse um perigo para as pessoas que organizaram tudo isso. Algumas semanas após a morte de Kate, sua mãe fez uma descoberta perturbadora. 3 ligações foram feitas do apartamento de Kate, quase no momento exato de sua morte. Lois Duncan afirmou que elas foram feitas minutos depois que a filha foi declarada morta.
O namorado estava no hospital com toda a família dela e o apartamento deveria estar desocupado. O número pertencia a um criminoso vietnamita em Orange County. Teria sido o mesmo que armou os acidentes de carro. Mas o investigador responsável pelo caso discordou das argumentações de Lois. Ele não acreditou que havia uma conexão, desses vietnamitas com o caso, ou deliberadamente resolveu não acreditar. Ele disse não ter tido nenhuma informação que indicasse positivamente que os vietnamitas estivessem envolvidos nesse homicídio. Infeliz com as declarações dadas pela polícia e disposta a esclarecer e responsabilizar os assassinos de sua filha, Lois pediu a um repórter criminal local, o Mike Gallagher, para investigar. Mike falou com o ex-proprietário do apartamento de Kate, que contou para ele que achava que os vizinhos do casal tinham mais medo dos amigos do namorado de Kate do que dele mesmo. A própria Kate ficava perturbada quando apenas se referiam à palavra vietnamita perto dela. O jornalista também conseguiu a cópia daquele bilhete que a polícia encontrou no apartamento e que acreditava que quem tinha deixado ali era Kate, para o namorado no dia do crime. Mike comparou com outra amostra de caligrafia da moça e declarou que definitivamente não era a letra de Kate naquele bilhete. Qualquer pessoa lúcida poderia atestar isso, segundo ele. E isso o levou a acreditar que poucas horas depois da morte da garota, seu namorado já estava mentindo para a polícia. O proprietário do apartamento também disse ao jornalista que na noite em que Caitlyn morreu, 3 dos supostos amigos de seu namorado estavam em seu apartamento bebendo. A mãe de Kate continuou convencida de que a morte de sua filha estava relacionada ao golpe lá do seguro, mas a polícia estava indo em uma direção completamente diferente. Os investigadores pareciam estar convencidos de que tinha sido mesmo um atentado aleatório e estavam dispostos a provar essa teoria. É tudo bem esquisito, Dá pra desconfiar. Que é tanto empenho em provar que foi um crime aleatório, Tem elementos circunstanciais aí bem relevantes para discordar disso, Mas quem tem medo, não é? Enfim, 6 meses após o assassinato, um informante levou a polícia até um jovem chamado Juvenal Escobedo e seu amigo Miguel Garcia. Eles descobriram que Juvenal havia vendido recentemente seu Chevrolet Camaro marrom, e na noite do assassinato de Kate, um motorista de caminhão relatou ter visto um Camaro marrom perseguindo uma jovem em um carro semelhante ao de Caitlyn. Mas no final as acusações foram retiradas porque a polícia acabou não conseguindo conectar Juvenal e Miguel com a arma do crime, e com os tiros. Ainda durante as investigações, várias testemunhas viram um homem chamado Paul Apodaca, de 21 anos, próximo ao local onde ocorreu o crime. Ele dirigia um Fusca cinza. Aparentemente, a polícia achou o fato irrelevante, pois sequer chegou a interrogar o homem. E, portanto, naquele momento, pelo menos, ele não foi relacionado ao crime. E guardem essa informação. Mas venhamos e convenhamos, abduzidos? A polícia estava lá desesperada para provar que o negócio era aleatório. Então, qualquer um que estivesse ali perto era um suspeito, em potencial. Por que não interrogaram esse cara aí, Percebe que os elos, da argumentação investigativa não se fecham muito bem, Por fim, sob pressão da família de Kate, a polícia voltou a interrogar o namorado dela. Dessa vez, ele admitiu que ele e um amigo realmente participavam do golpe do seguro lá, mas ele manteve sua inocência a respeito da morte da namorada. As acusações nunca foram feitas contra ele ou qualquer um desses amigos aí. Nem ele foi considerado suspeito do assassinato de Kate. Mike Gallagher, o repórter criminal que estava investigando o caso ao lado de Lois, também se mostrou insatisfeito com a investigação policial. Abre aspas. Eu acho que é importante para a polícia e para qualquer um que veja esse caso lembrar que os amigos do namorado de Caitlyn estavam envolvidos com atividades criminosas organizadas em grande escala em Los Angeles e fraudes de seguros multimilionários. Acho que a polícia nunca levou isso a sério. Fecha aspas. Parece mesmo haver 2 teorias viáveis sobre quem matou Caitlyn. Ela foi vítima de um tiro aleatório ou foi executada para evitar que ela revelasse o golpe do seguro? A mãe de Kate, Lois, manteve até o fim a sua crença de que o crime não havia sido um ato aleatório. Nossa família não tem nenhuma ideia real de quem puxou o gatilho para Kate. A única coisa sobre a qual nos sentimos muito fortes
é que ela não foi baleada aleatoriamente por pessoas apenas em uma farra, se divertindo, atirando em uma jovem garota bonita em um carro vermelho. Acreditamos que Kate foi morta porque ia expor atividades ilegais envolvendo seu namorado e seus companheiros. Essa linha argumentativa realmente faz sentido, mas por que o cara pressionado acabou confessando isso, né? Será que é pra deixar uma prova bem na cara e acaba disfarçando ela? Essa história aí de que quando você quer esconder muito bem uma coisa, basta deixar ali na cara, né? Enfim, após anos de investigação que não levaram a lugar nenhum, Lois tinha decidido que não poderia mais escrever romances de suspense para adolescentes, os mesmos que tinham levado a mulher ao sucesso, pois esses livros, em sua maioria, enfatizavam mulheres em situação de risco de vida. Ela resolveu se concentrar em livros literários ilustrados para crianças. Antes, porém, em 1992, ela publicou o livro Quem Matou Minha Filha, onde ela relata fatos e conjecturas sobre o caso de Caitlin Arquette e critica severamente a investigação criminal sobre a morte de sua filha. Lois pretendia escrever uma sequência desse livro para dar encerramento à história de terror da vida real de sua família, mas infelizmente isso não será mais possível. Não pelo caso ter sido resolvido, encerrado, mas sim porque a morte acabou alcançando a mulher antes que isso acontecesse. Lois Duncan faleceu em 2016 de causa não revelada, 27 anos depois de sua filha caçula Kate. Se Lois fosse viva, não temos como saber, mas talvez ela não ficasse muito contente com o que seria revelado em julho de 2021. Por mais de 30 anos, o caso de Kate ficou sem solução, até que a polícia prendeu Paul Apodaca, de 53 anos. Lembra desse nome? Pois é, aquele mesmo do Fusca cinza que foi visto no local do crime por inúmeras testemunhas e que a polícia meio que não interrogou o cara. Pois é, foi divulgado que ele não só tinha um longo histórico judicial de agressões a mulheres, como também pode ser relacionado de alguma forma à máfia dos vietnamitas e os policiais corruptos também envolvidos no esquema. Ele se apresentou à polícia confessando o assassinato contra Kate e também contra outra mulher cujo nome era Althea Oakley, de 21 anos, em junho de 1988, um ano antes de matar Kate. Ele alegou como razão pelos assassinatos o seu ódio incontrolável por mulheres. Em sua confissão, ele ainda completou que esse ódio surgiu quando ele viu outros homens tratando mal as mulheres e que esses homens aí eram maus. Ele teria resolvido ser bondoso e gentil, mas as mulheres, na verdade, preferiam os homens maus. Será que foi esse o motivo verdadeiro, do assassinato contra Kate? Carrie Arquette, uma das irmãs de Kate, disse em entrevista que a confissão de Paul era apenas o começo e que a família ainda tem muitas perguntas a fazer e várias lacunas que eles precisam preencher antes de considerar que a justiça foi realmente feita. Sei lá, abduzidos, não sei vocês aí, mas tudo meio estranho, né? Parece uma confissão baseada na insanidade, daquelas lá que a gente já manja bem, né? Mas galera, antes de fechar o caso aqui, que na verdade não tá fechado, né? Ou tá, não sei. Gostaria aqui de homenagear a Lois Duncan, essa mulher incansável na busca de uma solução para o crime empreendido contra a vida de sua filha, e contra toda a sua família, dando a ela o crédito pelo seu maior legado, que foi a criação de um centro de pesquisa para ajudar a investigar casos arquivados e não solucionados, que mais tarde se tornou uma fundação denominada Centro de Recursos para Vítimas de Mortes Violentas, sem fins lucrativos. É isso, meus queridos abduzidos. Gostaria de saber também a opinião de cada um aí de vocês. Será que foi um crime mesmo aleatório, motivado por alguém meio perturbado? Ou foi queima de arquivo e todo esse imbróglio aí envolvendo a lambança da polícia? Caso complicado, complexo. Mas eu não colocaria minha mão no fogo não para dizer que ele foi solucionado. Obrigado por sua companhia e até o próximo episódio.